troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e Bom dia, Graça e Paz. Bom dia, Fátima. Bom dia, Sandra. Tudo bem? A gente já vai começar, tá bom? Manda pro pessoal aí, manda para algumas pessoas, manda pra família, né? Pra que essa mensagem chegue no coração de quem você ama, de quem você gosta, de quem você acredita que vai ser alcançado, né? Pelo Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, Bru. Graça e paz. O som tá bom, Bruno? Fala aí pra mim, tá bom? Tá dando pra ouvir certinho? Ai, que bom. Bom, já mandei para algumas pessoas, se vocês puderem mandar também, mas acho que a gente já pode começar. Conforme o pessoal for entrando, né, a gente vai se falando, amém? Vamos orar pra gente começar, né? Mais uma manhã com Deus, através da live aqui da comunidade Juntos em Cristo, né? Nós estamos num projeto, né, do coração de Deus, que foi revelado à nossa pastora, para que nós pudéssemos compartilhar essas manhãs, né? E semana passada foi a pastora, hoje sou eu, semana que vem é outra mulher que o Senhor direcionou, né? O coração da pastora. Então nós estamos, né, com esse grupo de mulheres que têm ouvido a voz do Senhor para transmitir, né, a palavra de Deus. Nós vamos orar agora neste momento, se você puder, onde você estiver, puder fechar os seus olhos e abrir o seu coração, para pedir que o Senhor esteja conosco, né? Eu acredito que Ele já está, Ele já se colocou, né, junto conosco, Ele está conosco todos os momentos, mas vamos pedir que Ele interceda, né, através deste momento, que essa palavra chegue a corações e que o coração de Deus seja sentido. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, me coloco mais uma vez para Te agradecer, para Te engrandecer e louvar o Teu santo nome, Deus.
Senhor, que neste momento, Senhor, corações sejam tocados através da Tua palavra, que o que eu não consegui falar ou expressar, Senhor, o Teu Espírito Santo toque, Senhor, com sensibilidade nos corações, Senhor Jesus. Nós amamos a Tua presença, entoamos o Teu nome, Senhor, pois Tu és grande, poderoso e maravilhoso, Senhor. Continua conosco, Senhor, em todos os momentos. Guarde e proteja a nossa casa e a nossa família, Senhor Jesus, e fala conosco mais uma vez. Amém? Amém. Deus abençoe. Pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Nessa manhã eu pensei até em colocar um tema, né, pra live, mas na hora eu acabei desistindo, porque vinha 4, 5, 6 temas, né? Mas eu creio que o Senhor vai falar grandemente com vocês da mesma maneira que Ele falou comigo. E eu espero realmente que vocês abram o coração de vocês para receber aquilo que o Senhor tem derramado. Amém? Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43, tá? Eu vou ler aqui certinho, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, amém? A palavra diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou, porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vai em paz. Amém? Até aqui, do 43 ao 48. Queridos, é uma coisa que o Espírito Santo falou muito comigo, né? Que tem, assim, incomodado a minha vida. Porque muitas vezes a gente fala que a gente tem um vazio, que a gente sente que falta alguma coisa, né? Às vezes é um sentimento realmente de falta, de um espaço vazio dentro do coração, né? Na vida da gente. E eu creio que muitas de nós já sentimos isso, né? É um sentimento que não é impossível de aparecer na vida da gente. Às vezes a gente procura, né, em lugares errados, um preenchimento, né, para esse vazio. E o que preenche esse vazio, né? Nada. Por que nada? Porque será que eu estou procurando no lugar certo? Será que eu estou procurando da maneira certa, né, esse preenchimento? Essa passagem fala de uma mulher que ela não conhecia Jesus, né? Ela não tinha falado com Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus, né? Agora imagina comigo, a palavra fala que são 12 anos sofrendo, 12 anos gastando tudo que ela tinha, 12 anos sendo desprezada, humilhada, 12 anos sendo considerada suja, impura, não podendo conviver com pessoas e uma vida de vergonha, né? São 12 anos com aquele vazio de buscar, de querer estar com pessoas, querer que o seu problema fosse resolvido, né? Não querer sofrer mais, né? Ali fala que ela gastou tudo que ela tinha, ela buscou o preenchimento desse vazio dela, desse problema dela, nas condições que ela tinha, né? Ela gastou tudo que ela tinha, tudo. E ninguém e nada conseguia ajudar ela, né? E ela ali, da maneira que ela conseguiu ouvir um pouco sobre Jesus. Ela não viu ele, ela não viu os milagres que ele continuava fazendo, né? Ela não precisou ver. Ela simplesmente entendeu, né? Que a única coisa, a única pessoa, o único que conseguiria preencher esse vazio dela, curar a vida dela,
seria Jesus, né? E às vezes a gente vive, né? A gente tem um evangelho tão acessível, né? Tão pertinho, tão possível de ter, e às vezes a gente não acessa, a gente não procura. A gente procura uma série de outras coisas para resolver aquele problema, aquele vazio, aquela angústia, aquela dor, aquela doença, e a gente deixa por último para procurar, né, na palavra dele, para procurar nele, né, a resolução disso. E como ela, 12 anos, né, procurando, gastando o que tinha, o que não tinha, e imagina o sofrimento dessa mulher, né, nós sabemos que não é fácil, e era uma mulher, naquele tempo uma mulher, ela não podia, quando ela estava com esse problema, ela não podia estar com pessoas, ela não podia ir ao templo, ela não podia ir na rua, porque ela era considerada impura, né, então pensando nisso, como que essa mulher vivia, né, e muitas vezes a gente sabe, a gente entende que a gente tem esse vazio, que a gente tem essa dor, a gente tem esse problema, e como que a gente vai preencher, né? Muitas vezes a gente procura em trabalho, né, na família, eu preciso procurar alguém para me ajudar, eu preciso, né, no meu trabalho, eu preciso realizar isso daqui, alguma coisa me falta na minha vida profissional, alguma coisa me falta na minha vida financeira, alguma coisa me falta na minha vida familiar, conjugal, eu preciso preencher isso de alguma maneira, né? E isso causa uma frustração, porque nós somos humanos, o homem é falho, né? E a gente procura às vezes. Isso não quer dizer que pessoas não possam nos ajudar, com certeza, elas vão nos direcionar, elas vão realmente orando, entregando o coração a Deus, elas vão direcionar uma maneira fiel, mas a gente precisa encontrar o foco certo, né? Aquilo que vai realmente preencher esse vazio, né? E a gente confiando isso em pessoas que são falhas como nós, são pecadoras como nós nos frustramos e esse vazio, ele continua. Sempre vai faltar alguma coisa, né? Sempre vai faltar esse preenchimento que vai trazer esse sentimento de realidade, sabe? Não, hoje eu sou realizada, hoje eu sou completa, né? E às vezes a gente não faz isso, né? A gente procura em alguém, em alguma outra coisa. A gente deixa de procurar a palavra, a gente deixa de procurar a verdadeira solução de tudo para a nossa vida, para colocar a nossa confiança em pessoas, né? E isso não resolve aquilo que a gente precisa, né? Isso não é o que nós aprendemos. A maior parte, eu acredito que das pessoas que sentem esse vazio, não é por falta de alguém, não é por falta de alguma coisa. É por falta de conhecer Jesus, de estar com ele, de tê-lo, sabe? Às vezes a gente pensa, não, eu vou realizar aquilo, vai resolver o meu problema, eu vou me sentir bem, eu vou ser feliz pro resto da minha vida. Mas a gente sabe que não é, né? Conhecer a Jesus de verdade, né? A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Lá em João 8,32 fala. E o que é a verdade? Quem é a verdade? Né? O Senhor, ele deixou a palavra para nós. Ele deixou aqui as suas escrituras, ele deixou aqui a voz dele para nós. E nós temos tanto acesso a ela que às vezes a gente não dá tanta importância. A gente prefere procurar em outros lugares, em outras pessoas, antes de procurar a ele, de levar a ele. Ele já conhece, ele já sabe, né? Mas e aí, eu tô tomando essa atitude de me colocar e falar, Deus, eu não sei o que fazer, eu tô sentindo isso, eu não sei pra onde ir, né? E ele coloca na nossa vida isso. Ele deixou aqui um lugar pra nós buscarmos, né? E às vezes a gente deixa pra lá. Muitas vezes achamos que precisamos de coisas, né? De pessoas, de conquistarmos aquilo que a gente sonha, que não é errado, a gente pode sonhar, a gente deve sonhar, planejar, sabe? Entregar na mão de Deus a nossa vida e pedir a Deus, o meu desejo é esse, que a sua vontade seja feita sobre a minha vida, mas eu quero isso, mas isso é aquilo, é pra
louvar o nome do Senhor? Ou é só para satisfazer o meu ego, a minha vontade? Ou para né, preencher esse vazio que eu tenho? O que eu tenho colocado à frente dele, né? E isso me traz muito assim, onde que tá a minha fé, né? A minha fé tá no meu trabalho, a minha fé tá no meu marido, a minha fé está nos meus filhos, está no meu pastor, está numa amiga, numa irmã. Onde que está a minha fé, né? Porque se eu coloco o preenchimento, né? Como é que eu só vou ser feliz se eu conseguir conquistar isso? Como assim? A minha fé tá nisso? Então quer dizer que se eu conquistar isso, eu serei feliz. Se eu não conquistar, não, né? Uma coisa que eu tenho pensado assim, e o Espírito Santo tem me mostrado muito. A gente vive, né, muito daquilo. E é melhor você viver do que você escutar alguém falando. Muitas vezes a gente olha pra geladeira, pra nossa despensa, né? E ela tá vazia, né? E a gente para assim, nós seres humanos, Deus, né? E agora? E aí, qual é a minha direção? É me desesperar ou acreditar que naquele momento está assim, ela está vazia. Ela não tem assim aquilo que meu filho gosta, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que eu preciso. Naquele momento eu não estou enxergando isso. Mas a minha fé está onde? Né? Para uma mãe, para um pai, de ver e falar assim, poxa vida, ai que vazio, eu não tenho como prover agora. Aonde que está a minha fé? Onde que eu tenho colocado? É no meu emprego? E se eu não tiver o meu emprego? Né? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar da minha casa? Né? E a minha confiança tem que estar nele. E a minha alegria tem que estar nele. Eu preciso crer que ele está cuidando, que ele está fazendo, que ele já fez, porque ele já fez, né? E às vezes a gente duvida, né? A nossa alegria está onde? A nossa fé está onde? A nossa esperança está onde? Né? Onde que eu tenho buscado isso? Onde que eu tenho colocado a minha fé, depositado a minha esperança, né? Tudo aquilo que eu preciso. Não é impossível você se preocupar. Nós nos preocupamos, né? Mas a preocupação, ela precisa estar ligada a isso. A confiança. Eu me preocupo sim, porque eu sei que tem pessoas que dependem de mim, mas eu acredito que o Senhor está cuidando. Porque Ele está suprindo, Ele tem suprido tantas vezes, por tanto tempo. E a nossa humanidade, ela é tão falha que ela, por vezes, esquece, né? Que Ele já cuidou, que Ele já fez, que Ele já multiplicou, né? Muitas pessoas, às vezes, pensam, às vezes até eu já pensei, não vou ser, né, hipócrita de não assumir isso, sobre o dinheiro. Às vezes a gente acha que, né, ai, se eu tiver o dinheiro, eu vou ser feliz, porque aí nada vai me faltar. Como assim? Né? Como assim eu coloco o dinheiro? Ele é o meu Senhor. Nesse caso, né? O dinheiro, ele pode facilitar muitas coisas, ele é importante em muitas áreas, né? Mas ele não pode ser o meu Senhor. Eu não posso acreditar que só se eu tiver ele, tá tudo certo, né? Às vezes a gente pensa, nossa, se eu tiver o dinheiro, eu tenho tudo, eu não tenho problema nenhum, eu consigo resolver tudo. E se eu não tiver dinheiro, eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu não tenho ninguém, né? Eu não posso fazer nada. Como assim, né? Quem tem sido meu Senhor? Se eu acredito que esse vazio, essa necessidade que eu tenho, ela pode ser preenchida somente com o dinheiro, né? Ele é o meu Senhor, é Ele que vai controlar a minha vida, é Ele que vai direcionar os meus passos, é Ele que vai ditar o meu futuro. E não é isso que a gente quer, né? A gente fala às vezes da boca para fora, que a gente entrega o nosso coração a Deus, a gente entrega a nossa vida ao Senhor e na primeira oportunidade a gente escorrega, né? Então eu acredito que isso, né, a gente precisa saber. O dinheiro, ele nos traz momentos, lembranças, ele nos proporciona, né, momentos assim felizes, alegres, mas são momentos passageiros, são memórias passageiras, são coisas passageiras.
mas o que o Senhor, o que Deus nos proporciona, o que Ele nos traz. Ele nos garante uma vida eterna. Ele nos garante uma morada santa, um lugar lindo que está sendo preparado para cada um de nós, né? Então, e aí? Qual tem sido o meu Senhor? Em que eu tenho colocado a minha confiança? Né? É mais fácil colocar no dinheiro? E aí, se tem dinheiro, tem tudo? Ou eu tenho colocado a minha vida, a minha confiança, eu tenho derramado meu coração, a minha casa, a minha família no Senhor? Porque Ele vai me garantir a vida eterna. Ele vai me trazer a satisfação necessária do que eu preciso. Né? Como é forte isso. Você fala assim, não, nossa, tá, hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho isso. Não, se eu conseguir o dinheiro, eu vou conseguir. Poxa vida, né? Isso é você desprezar tanto tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz por nós a todo momento. Né? Olha, a gente sabe, a gente entende, essa passagem bíblica fala que essa mulher tinha tanta gente ao redor de Jesus, né? Esse milagre aconteceu no momento do ministério de Jesus muito expansivo, um momento que tinha muita gente, tinha sempre muita gente perto dele. E neste momento tinha. E ela não podia, eles não deixavam ela chegar perto. Ela não tinha como ter esse acesso, né? E então, qual foi a decisão dela? O que foi que ela decidiu fazer? Ela falou, não, eu preciso. Por ouvir aquilo que Jesus estava fazendo, ela acreditou que só dela tocar nele, ela não precisava falar com ele, ela não precisava que ele visse ela, que ele tocasse. Não, eu preciso que ele me abrace, eu preciso que ele me aperte, eu preciso que ele me toque com as mãos dele para que eu seja curada. Não, ela acreditou que se simplesmente ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E ela chegou, ela de uma maneira ou outra se rastejando, entrando entre as pessoas, ela conseguiu tocar na orla do manto dele. Olha que lindo! Na orla do manto dele. E o que isso aconteceu? O que isso aconteceu? Só um minutinho, gente. Por favor, filho. Não, filhinho, vai lá. Obrigada, viu? E a palavra diz, aqui na palavra diz que olha, no versículo 47 fala assim, ó. Então essa mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se. Ela se mostrou para as pessoas depois disso. Uma mulher que precisava andar escondida, fechada, né? Ela conseguiu tocar na orla da veste de Jesus. Jesus sentiu que dele saiu virtude, saiu cura, saiu poder. Ele não sentiu na pele, ele sentiu no manto. Qual o tamanho da sensibilidade de Jesus naquele momento, mesmo sendo apertado, sendo comprimido pela multidão. Muitas vezes a multidão ela afasta a gente de Jesus, né? A gente dar ouvidos, se ela tivesse dado ouvidos, né? A multidão, não, você é impura, você é suja, você não pode, né, estar com pessoas, você não pode sair da sua casa, você não pode. Se ela tivesse dado ouvido à multidão, ela teria esse vazio, essa doença, esse momento de dor dela teria cessado? Se ela tivesse realmente dado ouvido à multidão, né? Não, eu não posso, eu sei que ele pode curar, eu ouvi falar que ele faz milagres, mas como que eu não posso sair de casa? Eu não posso tocar nas pessoas, eu não posso ser vista na rua. Se ela tivesse dado ouvido à multidão naquele momento, o que será que seria da vida dela? Né? O que seria dela naquele momento? Mas ela tomou uma atitude. A vida da gente, ela tem essa vírgula. E agora, o que eu faço? Eu fico aqui no meu cantinho chorando, sofrendo, reclamando e murmurando, ou eu vou realmente tomar uma atitude e mudar a minha vida, mudar o sentido daquilo, né? Olha a fé que essa mulher tinha. Ela não conhecia Jesus, ela não tinha visto, ela não tinha presenciado nenhum milagre dele, mas ela ouviu falar dele, ela ouviu falar que ele realizava. Que fé é essa? Que muitas vezes a gente não tem. A gente sabe de tanta coisa. Muita gente vive conhece Jesus pelos milagres, mas ela não conhece realmente o coração de Jesus.
Conhecer milagre é fácil. Poxa, eu vou pesquisar ali na internet quais foram os milagres que Jesus fez. A gente vai listar uma série de milagres. Não, eu vou saber decor todos os milagres que Jesus fez. Mas eu conheço o Deus do milagre? Eu conheço o Senhor que fez esse milagre? A minha fé tá onde? No que eu tô colocando ela? No que eu tô acreditando? No que eu tô fazendo com ela? Né? Eu preciso conhecer Ele, eu preciso entregar o meu coração e tê-lo no meu coração. Ele precisa me conhecer e eu tenho que conhecê-lo. Como que eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como que eu posso provar que o meu Deus cura, que o meu Deus faz, se Ele não me conhece, eu não tenho um relacionamento com Ele, eu não tenho uma intimidade com Ele, Ele não sabe quem sou eu. Eu sei de tudo que Ele fez, os milagres, mas eu não conheço Ele, né? E às vezes a multidão, ela nos afasta dele. Se a gente realmente dá lado para a multidão. Pessoas, mais uma vez, pessoas são enviadas por Deus para nossa vida. Nós podemos sim pedir ajuda. O Senhor, ele capacitou pessoas aqui na terra. Ele tem trazido palavras de... Muitas vezes a gente não consegue. O Senhor coloca pessoas na nossa vida. Mas nesse momento nós estamos falando da multidão. Daquelas pessoas que vão te acusar, que vão falar para você parar, para você não fazer, para você não entregar. E aí? Qual vai ser a nossa atitude? Né? Qual vai ser a mudança, a chave de mudança da nossa vida? Parar de dar ouvido à multidão e dar ouvido ao Senhor. A fé daquela mulher foi tão grande, ela entendia, ela creu, ela acreditou que ele não precisava olhar para ela. Que simplesmente se ela tocasse, ela vai tocar na veste do Senhor e ela vai ser curada. E imediatamente, a palavra fala, imediatamente a hemorragia daquela mulher cessou. Imagina para uma mulher que anos, a gente sabe que não é fácil isso. E de uma hora para outra isso cessa, isso acaba. Sabe? Imagina a alegria dela, a satisfação dela. E por ela sairia quietinha, né? Ela sairia em silêncio. Mas não, Jesus queria mostrar que Ele é o Deus, Ele era o Filho de Deus, Ele estava ali para fazer. E não é para fazer para pessoas que estavam ali só para impressionar Ele ou só para mostrar alguma coisa para Ele. Não, ela ali pequenininha, né? Como as pessoas diziam, impura, suja. Ela ali devagarzinho, ela chegou até Jesus, ela alcançou o manto dele. O poder que exalava dele não estava no tocar dele, estava em todo o corpo dele, em tudo, nas vestes dele. E ela tocou, e ela recebeu aquilo que ela almejava, aquilo que ela precisava tanto. O mal que ela sofria, né, a dor, o sofrimento, aquilo que acusava ela, aquilo que apontava ela, aquilo pelo que ela era conhecida. Ela é conhecida como uma mulher impura. Já não existia mais. A partir daquele momento já não existia mais. E o Senhor disse, o Senhor trouxe para perto dela, o Senhor quis mostrar para as pessoas o que tinha acontecido. Pois a fé daquela mulher era tão grande que aquilo que ela achava, ela na cabeça dela, ela só achava que ela precisava daquilo. Eu preciso ser curada. Ela, na ignorância, às vezes a gente, na humildade que a gente tem, não, eu só preciso disso, é só isso que eu preciso. Ela foi alcançada, o Senhor chegou até ela, o Senhor curou a vida dela e ela foi transformada, a vida dela foi transformada. Não foi simplesmente uma coisinha que sumiu, foi uma coisa que por anos consumiu ela. Por anos trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe sofrimento para a vida dela. Em instantes, isso tudo sumiu. Tudo sumiu. No versículo 45 fala: quem me tocou? Jesus percebeu, Jesus viu, Jesus sentiu o toque dela. Aquele toque de fé, aquele toque realmente de confiança. Não, ela realmente naquele momento estava entregando para o Senhor tudo que ela tinha. O que ela tinha naquele momento? Ela tinha o sofrimento dela. Ela tinha a dor dela,
ela tinha os problemas dela, ela tinha o vazio dela, mas ela acreditava que se simplesmente ela tocasse numa pontinha do manto dele, ela seria curada. Que fé é essa que muitas vezes pra gente falta? Muitas vezes pra gente falta. A gente coloca a nossa confiança, a gente coloca a nossa fé, a gente acredita realmente que se alcançar aquilo que a gente acha que a gente precisa tanto, a gente vai ser realizado. Aí tá tudo bem, eu já sou feliz, eu não preciso de mais nada. Onde eu tô colocando meu coração? Né? Eu sei, eu acredito, eu falo da boca pra fora que Deus é o meu Senhor, que eu sou dele, tudo é dele, eu amo ele. Mas na hora de realmente mostrar que ele é o dono de tudo, que o meu coração dele, que a minha fé, o meu coração, a minha vida, a minha casa é tudo dele, eu recorro para outra coisa, para outras pessoas, para uma situação, para um bem material, né? Isso realmente às vezes esse final de semana foi comemorado, né? Foi lembrado o ato de Jesus, aquilo que ele fez por nós. E às vezes a gente vê as pessoas, elas dando tão pouco valor, tão pouca importância por aquilo que ele fez por nós. No momento que eu entrego meu coração, que eu coloco aquilo, o sentido da minha vida em coisas, eu começo a desprezar, a negar completamente tudo aquilo que ele sofreu por nós. Poxa vida, como que eu posso confiar num carro, no dinheiro, numa casa, num emprego, num amigo, né? E às vezes deixar Jesus de lado. Falar da boca pra fora que eu entrego meu coração pra ele, que eu confio nele, que eu entendo que se eu tiver ele, se ele estiver em mim, eu vou ser completa. Eu vou ser feliz, eu vou ter tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Eu acredito nisso, realmente, em todos os momentos. Ou eu, uma simples dificuldade, um tropeço, alguma coisa, eu já coloco a minha confiança, meu coração em coisas, em bens, em pessoas. Pessoas são falhas. O ser humano pode ser muito falho. Nós somos muito falhos. E se a gente coloca a nossa confiança em pessoas, a gente vai se frustrar. E esse vazio que muitas vezes a gente tem dentro da gente, ele vai aumentar. Porque a gente procura no lugar errado. A gente procura nas pessoas erradas. Onde que eu tenho deixado meu coração? Para quem que eu tenho entregado o meu coração e depositado toda a minha confiança? Onde eu tenho procurado a saciedade desse vazio? Como que eu vou completar o vazio? Muitas vezes a gente não enxerga, a gente não vê. A gente não vê saída porque a gente procura uma coisa física. Eu acredito que esse lápis vai resolver o meu problema. Eu preciso ver, eu preciso pegar para eu acreditar que realmente vai resolver o meu problema. E a gente tem ele a todo momento, em todos os lugares. Esse acesso a gente tem e a gente deixa de lado. A gente esquece, né? A multidão, ela nos afasta dele. Muitas vezes ela nos afasta. E o que Jesus faz? Ele nos acolhe. Ele nos guarda, ele nos protege, ele nos ama. E a gente muitas vezes deixa para dar ouvido à multidão. A gente faz essa troca ridícula. Se a gente parar para pensar, como que a gente pode fazer essa troca? A gente dá ouvido à multidão e deixa Jesus, que é acolhedor, que ele cuida, que ele sara, que ele ama, E a gente troca, a gente deixa para lá. Como que se parar pra pensar, falar, puxa vida, como que eu consegui fazer isso? Por que que eu fiz isso? Eu deixei de lado o meu pai, eu dei ouvido à multidão. Então nessa manhã, junto, o Senhor falou tanto comigo isso, porque realmente a gente precisa aprender. E quando a gente fala a gente, eu me coloco no meio. Porque muitas vezes a gente dá ouvido à multidão. A gente dá ouvido a pessoas, a gente dá ouvido a notícias, a gente dá ouvido a comentários, a murmurações, a reclamações, e a gente esquece o tamanho do amor que Cristo tem pela gente.
E a gente deixa de dar ouvidos a ele. O meu ouvido fica completamente tampado. Eu não consigo entender mais a voz dele. Eu não consigo mais ouvir a voz dele. Porque eu dou preferência em escutar a multidão. Vai ser mais fácil se eu escutar a multidão. Vai ser mais fácil se eu for na direção que a multidão estiver indo. Meu Deus, como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente pode esquecer de tudo que ele fez pela gente? Tão facilmente, tão rapidamente. É fácil esquecer. Você parar para lembrar, para falar, para conversar sobre a morte de Cristo foi tão forte. Se você começa a falar, não tem como você não se sensibilizar e você não chorar e você realmente falar assim, poxa vida, olha o tamanho da entrega, olha o tamanho do amor, olha o tamanho da dedicação, olha o tamanho da entrega. Ontem a gente conversando com as crianças na salinha, né? E tentando mostrar para elas o tamanho do significado disso. Ele não precisava ter descido, ele não precisava ter vivido entre nós. É o Filho de Deus, ele tinha o seu lugar lá garantido. Ele podia ter ficado lá. Mas não, ele escolheu estar aqui, ele escolheu nos ajudar, ele escolheu nos salvar. E ele desceu, ele viveu como nós, ele viveu entre nós, ele sofreu tudo aquilo que a gente sofre, ele passou por tudo aquilo. Se você for detalhar tudo aquilo que ele passou, ontem de uma maneira mais clara para explicar para as crianças, falou assim, quando você se machuca um dedinho, quando você rala um joelho, você não chora, você não sente muita dor, quando sai um sanguinho, você não se desespera, você não fica com medo, você não quer o colo da sua mãe, você não quer... Agora imagina o sangue dele, todo o sangue dele ser esvaído do corpo. A dor de ser transpassado e eles entenderem isso. Você mostrar uma foto, um desenho de uma coroa de espinhos e de imediato eles estalarem os olhinhos e lembrarem disso. E a gente às vezes deixa isso de lado, né? A gente ignora tudo isso que ele passou por nós. Esse vazio que muitas vezes a gente passa. Eu já passei, acredito que você já passou, você conhece alguém que já passou por isso. Esse vazio, ele só pode ser preenchido por ele. Porque se eu colocar o meu coração nele, se ele me conhecer, se ele estiver comigo, se ele estiver no meu coração, vazio algum vai permanecer. Não tem como se sentir vazio, não tem como se sentir sozinho se ele estiver comigo. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso convidá-lo para ele estar comigo. Ele não é intruso, ele não é ladrão, ele não é invasor. Ele vai estar comigo, ele vai estar com você a partir do momento que você convidá-lo para entrar no coração, a preencher esse vazio que você sente, que muitas vezes a gente sente e a gente procura no lugar errado. E ele tá ali, só esperando, só preparado, esperando, sabe? Para entrar, para resolver, para suprir, para completar esse vazio, né? Será que a gente tem dado a importância necessária nisso? A gente tem imaginado, poxa vida, eu não preciso ter aquilo. Aquilo sim, ela pode me trazer uma alegria instantânea, momentânea, vai resolver um problema que eu tenho. Mas e a minha vida eterna? E o meu coração? E a minha vida? E a minha família? E tudo aquilo que eu tenho? É isso que vai sustentar? É o meu coração que eu vou derramar. E que ele vai cuidar, ele vai proteger. Amém, queridos? Eu marquei aqui até na hora lendo, né? E Jesus falando, eu falei, meu Deus, quando você encontra Jesus, você conhece Jesus, tudo muda. Não tem como, você não consegue correr, você não consegue escapar, não tem como você fugir. Não tem como você ser a mesma pessoa a partir do momento que você conhece Jesus. Porque ele te conhece, ele te reconhece nesse momento. Mas para isso a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa tê-lo com a gente. E eu tô dando essa preferência de querer conhecer Jesus, tomando essa atitude de mudar a minha vida, porque é mudança de vida. Conhecer Jesus é mudança de sentido, é mudança de vida, é mudança de atitude, é mudança de palavras, de olhares.
Tudo muda a partir do momento que eu o conheço, porque Ele está comigo. E não tem como escapar, não tem como fugir disso, não tem como não mudar, né? Jesus, ele não, a gente não pega Ele de surpresa. Ele não, quando eu peco, quando eu erro, quando eu falho, eu não pego Ele de surpresa, Ele já sabe. Ele não fica surpreso porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então a gente não surpreende Jesus quando a gente peca. Deus não fala, ai meu Deus, olha o pecado que ela cometeu. Não, Ele nos conhece. Mas a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente, de coração sincero, a gente abre o coração, a gente derrama nos pés dele os nossos pecados, ele já sabe, ele já conhece. Ele não tá sobre, ai meu Deus, assustado pelo que a gente fez. Não, ele já conhece. Mas a partir do momento que meu coração sincero, verdadeiro, derrama um arrependimento aos pés dele. Arrependido, realmente, de coração, verdadeiramente, isso constrange ele. Porque o tamanho é a alegria que ele tem de um pecador arrependido, entregando a sua vida, a sua alma a Jesus, o seu coração, tudo aquilo que tem, e reconhecendo que errou, que entende que errou, que está errado, mas reconhece que Ele é o dono de tudo, que é Ele que pode perdoar, é Ele que pode sarar, é Ele que pode salvar. Como que pode, né? A gente fala, nossa, às vezes a gente quer esconder, a gente erra, a gente esconde, a gente não quer contar pra ninguém. E Jesus, ele não se surpreende com isso. A gente não vai deixar ele surpreso, assustado com o que a gente faz de errado, porque ele nos conhece. Mas o que alegra o coração dele, o que constrange, né, o que traz aquela alegria, aquela euforia, é uma alma arrependida, um pecador arrependido aos pés dele. Pensa numa coisa mais linda. Às vezes a gente fala, nossa, às vezes eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir desculpas para alguém. E às vezes a gente não recebe, né, do outro. Poxa vida, você me desculpa, você me perdoa porque eu errei. Porque às vezes a pessoa, ela não te retribui da maneira que você pensa. E você entender que o seu pecado não constrangeu Jesus, não assustou Jesus, não. O seu arrependimento, o seu pedido de perdão, o seu pedido de misericórdia sobre a sua vida para Ele, alegrou tanto o coração dele, que os seus pecados foram esquecidos. A palavra diz que quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, quando a gente pede perdão, quando verdadeiramente a gente coloca o nosso coração aos pés dele, os nossos pecados são esquecidos. Se verdadeiramente eu me arrepender, se verdadeiramente eu pedir perdão e pedir a misericórdia do Senhor, Ele vai apagar os nossos pecados. Qual o tamanho da alegria que a gente tem com isso? A que ponto a gente entende isso? Que Ele transforma, que Ele cuida, que Ele sara, que Ele preenche. Não são coisas, não são pessoas, não são momentos terrenos que vão preencher a vida da gente. É Ele, é somente Ele. E para Ele preencher, para Ele cuidar, para Ele solucionar, eu preciso dar lado. No versículo 48 fala assim: então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Aquela mulher sofria tanto tempo, e eu procurando, lendo, pesquisando, e a gente sabe, essa mulher não tem nome. A gente conhece ela como a mulher do fluxo de sangue. A gente conhece e em muitos estudos falam que realmente não é para ela ser conhecida. É para Jesus ser conhecido, é para o milagre dele ser reconhecido e ele chegar a pessoas. Mas é tão bonito saber que essa mulher, ela acreditava realmente que ela só precisava de cura, que ela só precisava que esse fluxo parasse, que a vida dela toda seria resolvida. Mas no momento que ela tocou no manto de Jesus, no momento que ela tocou numa pontinha do manto de Jesus,
a vida dela foi transformada. A vida. A vida, quando a gente fala vida, ela abrange tanta coisa, porque a vida da gente, ela tem várias etapas. Ela tem família, tem filhos, tem casa, tem emprego, é tanta coisa que envolve a vida da gente, que se você falar que a vida dela foi transformada, não foi só a enfermidade dela que foi cessada, que foi curada, que sumiu instantaneamente. A vida dela foi transformada. Porque ela não foi só curada. Ela foi encontrada. Ela encontrou um pai. Nesse versículo fala que Jesus chamou ela de filha. Ela foi chamada de filha. Naquele momento ela encontrou um pai. Às vezes a gente não consegue, não, eu não tenho ninguém, eu não tenho... Ela encontrou um pai naquele momento. E isso é tão lindo que às vezes a gente não entende, a gente não lembra, a gente não acredita que a gente precisa disso. Ah, não, eu já tenho meu pai, eu já tenho alguém que cuida de mim, que gosta de mim. Mas não, era Jesus chamando ela de filha. Chamando ela de filha. E eu não vi, eu procurei ler, estudar e falar, Deus, o que significa isso, né? E a partir desse momento, ela nunca mais se sentiu sozinha. Ela nunca mais esteve sozinha. Ela viveu por anos sofrendo com uma enfermidade, tendo que ficar sozinha, afastada, tendo que não estar em lugares que às vezes ela queria, não ter pessoas perto dela que às vezes ela precisava. E naquele momento, além de ser curada, porque ser curada foi só uma das coisas que aconteceu com ela naquele momento, ela foi a única mulher que Jesus chamou de filha. Na palavra. Aqui. Essa mulher sem nome, essa mulher que às vezes a gente dá não dá tanta importância pro ato que aconteceu ali. Mas o tamanho da fé que ela tinha, o tamanho do ato que ela teve naquele momento, trouxe para ela tanta transformação para a vida dela, que ela, além de ser curada, porque na hora, na palavra fala que foi instantaneamente, foi na hora que ela tocou, a vida dela toda foi transformada, porque ela ganhou um pai naquele momento. Ele chamou ela de filha. Olha isso, você ouvir da boca de Jesus, Jesus te chamando de filha. E isso está registrado aqui. Isso não foi alguém que falou, isso não foi uma pessoa que comentou, foi Jesus que disse. Então, o que ela precisava naquele momento, que ela achava que ela precisava naquele momento, que era só a cura, que era momentâneo. Resolveu esse problema, todo o resto tá... Não. Ela recebeu uma transformação real, porque naquele momento, a fé que ela tinha em Jesus transformou a vida dela por inteiro. Ela foi chamada de filha. Ela foi chamada de filha. É tão bom a gente entender que tem pessoas que nos amam, né? Às vezes a gente fala, nossa, ninguém ligou, ninguém falou. Nossa, hoje ninguém falou comigo. Pensa quanto tempo essa mulher ficou sem poder escutar ninguém, sem ver ninguém, sem confraternizar com ninguém. Porque ela é impura. A multidão dizia que ela era impura. Ela não podia estar em todos os lugares. E Jesus, nesse momento, ele cura ela, ele livra ela daquilo que ela imaginava, que era só aquilo que ela precisava. Que só ela, acontecendo isso, todo o resto estaria bem. Estaria certo, estaria resolvido. Que esse vazio que ela tinha seria completamente resolvido. Mas Jesus, ele faz por completo. E às vezes a gente não entende. A gente não enxerga que a gente precisa disso. E Jesus trabalha por completo. Ele trabalha com detalhes. Ele trabalha num todo na vida da gente. E ele chama aquela mulher de filha. E ele fala, vai em paz. A sua fé te curou. A fé que ela tinha numa pessoa que ela não conhecia, que ela só ouvia falar. Mas naquele momento, além da enfermidade, a vida dela toda foi transformada.
Ela ganhou um pai naquele momento. Filha. Gente, é tão lindo você entender que você tem um pai. Que esse vazio vai sim ser preenchido a partir do momento que você deixar ele entrar, você deixar ele cuidar, você deixar ele proteger. Mas para isso você precisa deixar, eu preciso deixar ele cuidar, ele sarar, ele proteger. Acho que hoje, né, nessa manhã, a gente precisa entender que depende da gente, depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você. Deixar ele entrar, convidá-lo para entrar, para cuidar. Porque ele está ali preparado, só esperando. E não esqueça, o seu pecado não surpreende Jesus. O seu pecado não deixa ele assustado, não deixa ele com medo. Mas o seu arrependimento, a sua entrega, o seu coração sincero entregue a ele, alegra muito o coração dele. E isso traz ele para perto da gente. Então vamos conhecer Jesus. Não vamos conhecer o Jesus dos milagres, porque a gente já sabe que ele faz. O impossível está na mão dele. O possível a gente faz. Eu consigo pegar essa caneta e pôr aqui. Eu consigo estar nas minhas mãos isso. Mas o impossível, aquilo que a gente acredita que ninguém pode fazer, ele pode, ele faz. E ele vai fazer a partir do momento que eu colocar o meu coração e entregar verdadeiramente para ele. E pedir, Deus, sacia essa dor, cura essa ferida, preenche esse vazio. Porque ele vai preencher, ele vai fazer. E todo o resto ele vai cuidar, todo o resto ele vai suprir, todo o resto ele vai fazer. Porque ele já fez. Basta a gente, eu, você, realmente confiar nele, buscar conhecer ele, buscar que ele nos conheça, e tudo vai estar sendo feito. Aí sim nós estaremos completos. A vida do ser humano ela só é completa a partir do momento que Jesus entra no coração, porque aí não tem mais o que fugir, não tem para onde correr. A partir do momento que a gente conhece Jesus e que ele nos conhece, a gente não precisa se esconder. Independente do que acontecer, ele nos enxerga, ele nos vê, ele cuida, né, daquilo que é dele, dos filhos dele. Como essa mulher foi chamada de filha. Ela não imaginava que ela precisava disso. Ela, na mente, na cabeça, na humildade dela, ela precisava ser curada. Ela precisava ficar livre do mal que afligia ela. Há 12 anos ela sofria. Então, se eu for curada disso, todo o resto vai ser resolvido. Mas naquele dia, através da fé que ela tinha, o vazio, a dor, o sofrimento, tudo aquilo que ela estava passando, foi suprido. Ela ganhou um pai naquele dia. Ela foi chamada de filha. E a vida dela toda foi transformada. Amém? Queridos, eu espero realmente que tenha dado para entender aquilo que o Senhor falou comigo. E que aquilo que eu não consegui falar, que eu não consegui expressar, leia de novo a passagem, eu tenho certeza que o Senhor vai falar de maneiras diferentes com vocês e vai trazer ao coração de vocês aquilo que vocês precisam realmente. Mas entendam que a gente precisa conhecer Jesus e escolher dar ouvido para Ele, dar espaço para Ele, convidá-lo para entrar. E Ele vai resolver, e Ele vai fazer. Amém? Que neste momento você se sinta abraçado por Ele. Abraçada, abraçado. Sinta que Ele está do lado de você, que Ele vai cuidar de você. Que é só a gente querer. A gente realmente confiar nele. E esse vazio não vai existir mais. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui comigo. A live vai ficar salva, vai ficar na página. Se você depois quiser enviar para alguém, lembrar de alguém que você acha que realmente vai ser assim importante ela ouvir esse recado do Senhor, envie, né? Encaminhe para alguém. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar
também, de uma maneira muito poderosa sobre a vida deles, porque nada é sobre nós, né? É tudo sobre Ele e Ele vai continuar falando conosco. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero só te agradecer, Deus. Eu quero só te agradecer, pois a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, Deus, foi falada, foi comentada, Senhor, foi espalhada sobre essa casa, Senhor, sobre essa terra. Senhor, obrigada, Senhor, por ter sido um canal, Senhor, da Tua palavra, pelo Senhor ter cuidado de mim, da minha casa, da minha família, Senhor. Perdoa, Deus, as minhas falhas, os meus pecados. Perdoa as vezes, Senhor, que não confiei, que não entreguei, Senhor Jesus, que realmente não acreditei, Senhor, naquilo que o Senhor já estava fazendo. Senhor, muito obrigada, Deus, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez ter convidado o Senhor para entrar, ter convidado o Senhor para morar, Senhor, e confiado toda a minha vida, a minha casa nas Suas mãos. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, Senhor. E que cada uma dessas pessoas, Senhor, que estiveram comigo, essas pessoas que irão, Senhor, receber de Ti mais uma vez, que o Senhor use, Senhor, cada uma delas, transforme a vida delas, Senhor Jesus, e faça morada, Senhor, na vida de cada uma, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Jesus, obrigada, Deus. Gente, Deus abençoe. Obrigada. Vânia, beijo, meninas. Bruna, Fátima, todo mundo que ficou aí, né, essa horinha comigo. Deus abençoe muito. Desculpa por alguma falha. Eu gaguejar, a gente fica nervosa, a gente gagueja, né? Mas muito obrigada por vocês estarem aí. Deus abençoe imensamente a vida e a casa de vocês. Semana que vem vai ser mais uma serva de Deus aqui, falando daquilo que o Senhor tem falado ao coração dela. Então, continue acompanhando, né, as redes sociais da igreja e compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado em muitas vidas. Porque muitas pessoas são usadas para transmitir aquilo que o Senhor fala para a vida de cada um. Amém? Eu amo e sirvo vocês e Deus abençoe demais a casa, o emprego, a vida, cada área da sua vida. Que o Senhor entre de uma maneira tão surpreendente que a gente nem vai entender, né? Mas as coisas do Senhor não são pra gente entender, são pra gente viver, são pra gente acreditar e confiar. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, boa semana, uma ótima segunda-feira e que o Senhor continue guardando e protegendo a vida de vocês. Amém? Um beijo, amo vocês.